Era um mistério de infância. Aos 5, 6 anos, essa garotinha sorridente começou a notar que pessoas frequentemente iam à sua casa perguntando por ela, que era instruída a se esconder. Muitas cartas chegavam na minha casa e tinha meu nome nas cartas. Então eu ficava pensando que era um príncipe escrevendo para mim. Mas os envelopes não tinham contos de fadas, somente números e palavras sem sentido para uma criança. Banco, dívida, violação. Descobri tudo, assim, com 12 anos de idade, que aqueles homens que iam na minha casa era, na verdade, oficial de justiça, procurando pelos meus bens. Minha mãe me falou que um membro da família, né, tinha convencido ela a autorizar o meu nome ser usado para ser sócia de 2 empresas. A nossa legislação permite que um menor de idade se torne sócio de uma empresa. No entanto, o Código Civil diz que o menor não pode ser o administrador. Para que a sociedade seja considerada válida, os pais ou representantes legais do menor de idade têm que assinar os documentos em nome dele. Muitas vezes, sem ter ideia da decisão tomada pelos adultos, os menores podem ser responsabilizados, especialmente em casos de má administração e falência. História da vida da Renata. Aquelas empresas ficaram funcionando talvez por 2 anos ou 3 e logo já faliram. E a pessoa, né, que fez tudo isso fugiu do Brasil. Quando a Justiça do Trabalho foi atrás dos bens da empresa, não tinha mais, e vão atrás dos bens dos sócios para pagar o que se deve. Não importando que idade tem aquele sócio. Eles nem olham idade. É um CPF e um nome. E eu não tinha bens no meu nome, nenhum. Eu herdei apenas uma coisa dessas empresas: dívida e nome sujo. O André também foi vítima dessa violência invisível. Na adolescência, depois da morte da mãe, que era sócia majoritária de uma empresa de navegação, tudo mudou. Quando eu tinha 15 anos, uma decisão unilateral do meu pai resolveu me colocar na sociedade da empresa como forma de inverter a majoritariedade da sociedade para que ela fosse por controle dele próprio. E você sabia disso? Não, sob hipótese nenhuma. Eu ia basicamente para o escritório para ver meu pai depois da escola, para almoçar, para jogar videogame no computador. A partir da gerência do meu pai, a empresa basicamente ela foi à falência. Aos 17 anos, André começou a se sentir constrangido. Com o recebimento de oficiais de justiça em casa, pessoas que chegavam de noite, eu já cheguei a receber polícia militar em casa, processo de Receita Federal, coisas assim que hoje totalizam a casa de milhões de reais. Hoje, aos 42 anos, ele ainda sofre as consequências da decisão do pai. Eu não posso ter absolutamente nada no meu nome, eu não posso ter nenhum tipo de bem, recebo o meu salário, tudo isso é passível de penhora. Meu pai faleceu em 2010. No final da vida, ele foi uma pessoa que se mostrou muito arrependida de ter feito isso. Os problemas financeiros também perseguiram Renata por toda a infância e pioraram quando ela começou a trabalhar aos 18 anos. Eu recebi uma ligação do meu banco dizendo, teve uma ordem judicial e tua conta foi bloqueada. Eu tentava me explicar para ela. Tu vai ver que foi em 1996, eu tinha 6 anos de idade, eu nasci em 1990. Ela disse, querida, não interessa, foi uma ordem judicial, a gente tem que cumprir. Nós temos uma disparidade grande de tratamento em relação a crianças e adolescentes entre o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto é muito mais adequado à realidade constitucional, onde crianças e adolescentes têm uma posição de destaque. O Código Civil ele não acompanhou essa evolução, porque ele manteve um resquício histórico onde crianças ainda são objeto de posse. Nós temos agora as discussões em torno da reforma do Código Civil. Seria interessante, inclusive, aproveitar esse momento de discussão e propor mudanças que realmente coloquem as crianças nessa situação de proteção ao qual elas têm direito. Enquanto a mãe da Renata, psicóloga, lutava para pagar a dívida, a filha buscava uma nova vida.
Renata partiu para a África do Sul. Passou 11 anos no país e há 2 se mudou para os Estados Unidos. Ela é especialista antifraude de uma empresa de gestão de riscos em Wall Street, o coração financeiro de Nova York. Comecei como analista de pesquisa de casos criminais do Brasil. E nesse trabalho foi quando eu realmente tive um entendimento da minha história. Um dia, Renata viu que o nome dela estava no site que a empresa onde ela trabalha monitorava, com um novo bloqueio judicial. Eu fui afastada do meu trabalho por 2 dias, até eles investigarem o que estava acontecendo. A Renata contou a história dela e isso motivou a empresa a fazer um documentário sobre o caso. I was feeling like a criminal. Ela só conseguiu limpar o nome no Brasil há 7 anos, aos 28. Se casou, foi mãe e hoje tem orgulho do nome que tem. Um sentimento de finalmente poder viver a minha identidade. Só isso que eu queria, ter um nome limpo. E não sou uma pessoa que merecia ter sido perseguida pela justiça por dívidas que nunca foram minhas. E outra coisa que me motivou foi que eu tenho uma irmã gêmea, que o nome dela também foi usado, e até hoje ela tem dívida. Uma criança não deveria estar neste lugar. Minha vida foi iniciada no menos 200, assim. Uma oportunidade de começar isso do zero, para mim, hoje, é o que eu mais quero. Se isso não for possível na minha geração, se houver alguma forma de garantir que gerações futuras não precisem passar por isso, vai ser uma grande vitória. Eu espero que a gente tenha uma atenção do sistema judiciário brasileiro, advogados que trabalham nessa área, para entender o lado da vítima. Havendo má fé, havendo fraude por parte dos pais, que eles sim sejam responsabilizados, né? Crianças e adolescentes são pessoas em situação de desenvolvimento e elas têm um direito constitucional ao amplo desenvolvimento da personalidade. CPF de criança não é a solução para problema de adulto. Os pais não poderiam jamais abusar desse documento dos seus filhos, mas muitos abusam. Então, se isso acontece, a gente precisa de uma proteção do sistema. O podcast do Fantástico traz mais da conversa da Renata Capucci com a jornalista Renata Galvão, que ficou com o nome sujo depois que os pais usaram o CPF dela para fazer dívidas. Ouça no QR Code aqui ao lado ou no seu aplicativo de áudio favorito.